Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos a essa sessão institucional do Congresso Acadêmico da Unifesp 2020. Quero agradecer a todos os participantes, a todas as participantes pelo interesse em estar ouvindo as nossas discussões aqui nessa sessão. Quero agradecer também os nossos palestrantes, né, que vão ser apresentados logo em seguida, e agradecer, né, todo o nosso apoio técnico que a gente está tendo para a realização dessa sessão, e também as nossas intérpretes de Libra, Paloma e a Eliane, que vai estar nos acompanhando nessa discussão. O objetivo dessa sessão já está expresso no próprio título, né, que é os nexos entre cidades, pandemia, desigualdades e participações sociais. Esse objetivo, né, que está enunciado no título da sessão, ele parte de um pressuposto de que nós estamos vivendo atualmente um acontecimento desestabilizador global. E, como todo acontecimento com esse impacto e com essa dimensão, nos coloca situações limites, né? E nós estamos vendo que esse acontecimento, ele tem funcionado, ele tem incidido nas nossas vidas, nas nossas sociedades, nos nossos países, como um exacerbador e um aprofundador dos efeitos das desigualdades e das injustiças socioeconômicas, socioambientais, sociodemográficas, socioespaciais, né? Esses efeitos que já existiam em nossa sociedade, em nossas cidades, prejudicando, dificultando as condições de vida da grande maioria da população, tanto urbana quanto as populações que vivem em outros territórios. E nós vemos também que a pandemia tem funcionado como um acelerador de tendências, né? E tendências positivas e tendências negativas que já aconteciam antes dessa pandemia. E essas tendências, elas apontam para conflitos, para contradições, porque, de um lado, nós estamos percebendo sinais concretos de que o capitalismo informacional, cognitivo, digital, globalizado, financiarizado, ele está se aprofundando, está se expandindo, está se capilarizando nos territórios e nas vidas sociais, né? E com todos os seus efeitos destrutivos por conta da exploração dos recursos naturais, exploração das forças de trabalho, exploração dos processos de subjetivação, né? Mas, ao mesmo tempo, esse processo de expansão, capilarização e ampliação da destrutividade do capitalismo contemporâneo, né, que está se apoiando cada vez mais nos mecanismos tecnológicos, digitais, informacionais, para fortalecer um controle social baseado no disciplinamento, né, de uma biopolítica, né, e de uma necropolítica, um controle digital baseado no uso de big data sobre as sociedades. Esse aprofundamento, essa expansão e essa capilarização do capitalismo, ele tem sido confrontado por forças sociais, políticas, culturais, que têm questionado essas formas de vida destrutiva, têm questionado as predações dos recursos naturais, do meio ambiente, têm questionado o consumo exacerbado e têm lutado por outras formas de vida mais solidária, né, e que tem uma convivência melhor, mais equilibrada, menos predatória com a natureza. Então, essas tendências que estão sendo aceleradas por essa pandemia, elas estão em confronto e se colocam hoje como possíveis caminhos, né, para a gente ver por onde seguir. E é esse o objetivo dessa sessão institucional de hoje, discutir quais são os caminhos a partir desses nexos entre cidades, pandemia, desigualdades e participações sociais, um caminho que precisa ser necessariamente o da democracia.
Para participar e contribuir com reflexões, questões, nós convidamos a militante da União dos Movimentos de Moradia, Evaniza Rodrigues, né? E também convidamos também a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Raquel Ronick. E convidamos também o professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, o Arthur Quioro. Esses 3 palestrantes, eles são pessoas que estão, né, já discutindo esses nexos há algum tempo em outras instâncias. Então, vamos poder aproveitar bastante, né, na discussão, por isso que eu gostaria de dizer que as perguntas podem ser encaminhadas, né, pelo chat e que vão ser encaminhadas aqui para a gente. E dizer que temos 2 moderadores, a Marisa Honorato e o professor Tiaraju Pablo, que está nos ajudando na sistematização dessas perguntas e no encaminhamento aqui para nós. A ideia é a gente funcionar da seguinte maneira: os palestrantes, né, vão ter 15 minutos de exposição para depois a gente abrir para as perguntas e discussões. A sequência das falas seria da Evaniza Rodrigues, depois a Raquel Ronick e, por fim, o Arthur Quioro. Então, já para a gente aproveitar o nosso tempo, que não é muito comprido, eu gostaria de passar a palavra já para Evaniza Rodrigues, como eu disse antes, uma militante e liderança importante dos movimentos de luta por moradia do Brasil. Obrigado, Evaniza. Obrigada, Cazu, obrigada aí pelo convite da Unifesp, né? Sou militante do movimento de moradia há mais de 30 anos, na Zona Leste de São Paulo. Estamos na luta aí pela implantação do campus da Unifesp na Zona Leste, né? E é um espaço importante esse congresso para a gente continuar a discussão, continuar essa construção coletiva que a gente vem fazendo há tanto tempo, mas que com a pandemia nos dá um choque, nos dá um choque de realidade mesmo, dizendo, olha, questões que a gente vem trabalhando nos últimos 30 anos se mostram ainda mais urgentes, se mostram ainda mais escandalosas quando a gente está se deparando com uma pandemia como essa, né? Nós lutamos, o movimento, né, tem feito a sua ação e a sua luta, né, para ter um lugar para viver com dignidade na cidade. Se a gente fosse resumir o que a gente faz, é isso. A vida inteira é isso, né? E quando a gente fala para ter um lugar com dignidade, né, a gente defende a moradia adequada, nessa pandemia ficou mais claro ainda, né? Como é preciso ter um lugar para viver, onde acolha a família, onde essa família tem a condição de conviver, tem a condição de luminosidade, ventilação, coisas tão simples, tão básicas, com materiais adequados, que isso não chova dentro, que não tenha risco de cair, que não tenha risco de não ter o mínimo necessário, né? Que moradia adequada é ter direito à infraestrutura, ter direito à água. Quando a gente começou a ouvir no começo da pandemia, né, lave as mãos, né, uma coisa tão simples, né? A gente tem que lembrar que tem muita gente ainda que não tem acesso cotidiano, não tem acesso à água, não tem condições de fazer coisas tão simples, né? Também a gente sempre tem falado que é preciso morar na cidade, isso significa uma moradia bem localizada, né? E se sempre isso foi uma questão importante, nessa pandemia volta a ser moradia adequada uma questão de vida ou morte, porque hoje nós estamos condenados a passar 40 minutos, 1 hora, até 2 horas dentro de um transporte público, que pode ser uma sentença de morte na medida que não há condições de preservar o isolamento, de o distanciamento, aonde o vetor de contaminação no transporte público tem sido uma das coisas mais tristes, né, e inevitáveis. Você pode evitar uma série de coisas, mas quando você mora distante do seu trabalho, você não tem como evitar isso. E é bom lembrar, né, que o isolamento social, ficar em casa, não foi permitido a todas as famílias, a todas as pessoas. Infelizmente, a gente
tem visto e tem caminhado o tempo todo que sair de casa significa colocar o pão diário na mesa daquela família. E, portanto, se a gente, para buscar esse pão, tem que buscar longe, novamente, pode significar a diferença entre viver ou morrer. E, por fim, também falar de questões, parece absolutamente absurdo, né? Que durante uma pandemia como essa, continua existindo o risco da perda da moradia. Ainda existem reintegrações de posse, ainda existem ações de despejo, e as ações que nós tentamos, nas lutas que nós fizemos para impedir essas ações durante a pandemia, têm sido bastante difíceis, e inclusive um projeto de lei que foi aprovado no Congresso foi vetado pelo presidente da República para evitar as reintegrações e despejo. Nós estamos ainda brigando no Congresso Nacional para aprovar uma nova lei, tentando que uma coisa tão óbvia, que se é para ficar em casa, não tire a casa de ninguém, pelo amor de Deus. Então são coisas básicas, né? O Cazu falava, né, como é que a gente, nessa realidade tão diferenciada, tão única, né, tem se relacionado, né, e a importância que ganhou, né, as formas digitais de contato, de relacionamento. No movimento de moradia, a gente tem feito assembleia por internet, tem feito reuniões de grupos, reuniões dos coletivos nossos também por internet, mas não é raro, no meio da reunião, a pessoa some, depois ela fala, é que acabou meus dados, né? Ou seja, uma coisa que não é democrática, não é para todos, e, portanto, afastando ainda mais as possibilidades das pessoas integrarem esse mundo que está em discussão e em construção. Então, essa realidade, a gente não podia deixar de falar dela, porque ela, como disse o Cazu, aprofunda as desigualdades. Mas a gente também precisa olhar que as ações que estão sendo feitas, né, de enfrentamento a isso são muito insuficientes. Tudo que a gente viu ao longo da pandemia, né, para socorrer quem mais precisava, foi muito mais difícil, seja o auxílio emergencial, seja a chegada de assistência nas famílias, a chegada de informação, a chegada de condições para as pessoas enfrentarem a pandemia, foi muito lento. Tem sido muito lento, e também isso tem sido muito importante a gente perceber como é que isso na periferia, né, é diferente do que em outros lugares, né? Se o vírus ele é democrático, porque ele pode contaminar todos, infelizmente as consequências da pandemia não têm sido nada democráticas, são nos distritos mais pobres, mais afastados da cidade, aonde, né, o número de mortes são maiores. Eu sou de Sapopemba, né? Nossa luta é em Sapopemba, onde hoje é o distrito com o maior número de mortes e sem nenhuma ação concreta em direção a essas realidades. Hoje está tendo, por exemplo, um ato em Campo Limpo, porque há uma ameaça de não conseguir um hospital para a região. Então, mesmo durante a pandemia, preciso fazer luta, fazer pressão, assim como foi feito no Hospital Sorocabano. Então, são ações necessárias para tentar diminuir a desigualdade. É uma pandemia que também se ela tem endereço, ela também tem raça, na medida que a população negra tem sido a mais afetada. Então, ela vai mostrando isso que a gente, infelizmente, conhece na nossa sociedade e que a gente luta contra a vida toda. Mas também tem algumas lições, e é isso que eu gostaria de trazer aqui na nossa reflexão, né? Primeiro, uma coisa que talvez surpreendeu a muita gente foi quando, naquele início, na implantação do auxílio emergencial, se descobriu que tinha um monte de gente fora do mapa. Fora do mapa, ou seja, ela não tinha endereço, ela não tinha CPF, ela não tinha celular para cadastrar o CPF, se ela por acaso tivesse, o que mostra como o Estado está distante da realidade da população. Como o Estado não chega, as políticas públicas não estão chegando para todos. E nesse momento o que foi importante, o que tem sido importante, são exatamente os coletivos que atuam nesses territórios, as diversas formas de organização social, de organização popular, seja do movimento de moradia, o movimento de saúde, a rede de assistência à criança e adolescente, a rede que atua com os direitos humanos, os coletivos de cultura, de esporte. Essa força viva que existe nos territórios é que tem, de fato, chegado nas pessoas.
se é para levar uma doação uma vez, mas também é para trazer informação, para trazer conteúdo, para dar informação, para ajudar no entendimento de uma situação. Então, essas forças vivas do território são as mais que a gente vê mais importantes e protagonistas dessas ações nas periferias, né? E, portanto, uma primeira lição é essa, que nós precisamos, para ter de fato uma democracia verdadeira, viva no nosso país, é preciso fortalecer as organizações da sociedade, é preciso estimular, dar condições, trazer políticas para isso, para que a gente possa fazer com que esses coletivos sejam cada vez mais fortes e possam atuar de forma orgânica na sociedade. O fortalecimento das redes, que a gente tem encontrado com muita gente boa, muita gente disposta, muita gente que faz a reflexão e faz a luta e faz a ação o tempo todo e atua nesses lugares e que estão a fim de juntar forças. Isso tem sido uma outra questão importantíssima, que também já era verdade antes, mas agora se mostrou urgente, se mostrou absolutamente indispensável para a gente fazer enfrentamento a esse desmonte, a essas políticas de retrocesso, a retirada de direitos, né? As boiadas que vão passando lá no Congresso Nacional, como a recente privatização do saneamento, mas também as boiadas que vão passando nas legislativos municipais e estaduais, buscando retirar direitos, privatizar o bem público, fazer concessões. Ontem eu vi uma pequena notícia passada pela CEBIC, para a Câmara da Indústria da Construção, que eles já estão sendo chamados para a famosa reconstrução, e que já tem dinheiro para isso, né? Precisa de dinheiro para salvar o povo, mais que tudo. E a última lição que eu queria falar sobre ela é sobre a importância de um novo parâmetro, um novo paradigma para o que a gente está chamando, não de uma retomada, mas a gente está chamando até de uma reconstrução pós-guerra, né? A gente tem dito o tempo todo que não queremos voltar ao normal, porque aquele normal estava muito ruim, é um normal que envolve muita desigualdade, muita exclusão social, que já tinha milhões de desempregados, que agora se aumentam, né? Mas que estavam fundados basicamente na transferência dos recursos, dos investimentos, do patrimônio público para privados, para quem já tem dinheiro acumular mais dinheiro ainda. O que nós precisamos são políticas que façam a distribuição de renda, façam a distribuição de oportunidades, invistam efetivamente nos lugares que mais precisam, e essas políticas é que terão condição de, sim, construir uma outra estrutura social que nos leve para um outro lugar que não esse. Então, a gente tem apostado, né, que são as iniciativas da economia solidária, que são as iniciativas fundadas na cooperação, as iniciativas fundadas nas relações horizontais, é que podem mudar a estrutura do nosso país para que a gente possa enfrentar esta pandemia, mas também as desigualdades do dia a dia, né, os mecanismos de exclusão e reverter situações como essa. E sempre com participação, né? O último item da nossa pauta, nossa conversa, a importância que a gente precisa de reconstruir os espaços de participação, seja eles institucionais, mas também os espaços coletivos, que a sociedade possa ter voz, né? Nos últimos 2 anos, ano e meio, né, nós vimos a destruição das instâncias construídas no governo federal, mas, né, que acabou com os conselhos, grande parte dos conselhos, acabou os espaços de discussão, de interlocução, e também fechando os ouvidos, né, e fechando o Estado para participação. A gente entende que isso só nos leva para um lugar que a gente não quer ir, né? A gente não quer ir para esse lugar que significa mais concentração de renda, mais desigualdade. Então, voltando aqui, acho que a importância de a gente estar num congresso desse da Unifesp é para discutir que a universidade é a nossa parceira muito importante para ajudar na formulação dessas formas de organização, ajudar nas formas de organização, de leitura dessa realidade, de formulação de alternativas, né, que não se faz de cima para baixo, né, que a construção desse conhecimento é feito com essas forças vivas da sociedade,
essa construção de conhecimento é feita com as forças que se organizam, que estimulam a organização. A construção de conhecimento tem que ser feita, inclusive, com a participação de todos, né? Inclusive por dentro da universidade. O acesso a formas de ingresso também, né? Por isso que a gente, no campus da Zona Leste, né? Lá no meio da periferia da Zona Leste, é muito importante para juntar as forças vivas. É isso que a gente espera num congresso como esse, e a gente acredita que dessa forma é possível construir alternativas que fortaleçam um novo paradigma de sociedade. É claro que nós estamos num momento difícil para acreditar nisso, né? Num momento de pandemônio político no país, de total instabilidade, mas essa instabilidade ela só pode ser construída a partir de uma sociedade que se organiza e defende a democracia. Não uma democracia de palavra, não de uma coisa de papel, mas uma democracia verdadeira que se faz com a participação de todos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e estamos aqui para o debate. Obrigado, Evanisa. Grandes lições mesmo. De fato, a reconstrução, a restauração, ela é pelo caminho democrático, né? É primeiro passo, porque na humanidade nenhum país democrático viveu grandes fomes. Eu acho que a democracia ela está mostrando que ela é, né, a nossa grande ferramenta para enfrentar essas situações críticas. Passo a palavra para a professora Raquel Ronick também trazer suas reflexões. Eu sei que a Raquel Ronick coordena o Lab Cidade na FAUSP e tem produzido muitas reflexões sobre esse momento atual, na perspectiva das cidades. Raquel, por favor, a palavra é sua. Olá, estão me ouvindo? Tudo ok? Sim? Então, antes de mais nada, eu queria muito agradecer esse convite da Azul Nakano e da Unifesp. Viva a universidade pública nesse país, lugar de produção de conhecimento muito importante para que a gente possa, né, sem dúvida nenhuma, seguir adiante a partir de uma leitura da situação aonde estamos e como estamos. Eu vou dividir essa minha breve fala, que é muito mais para a provocação do nosso debate, em duas partes. Na primeira parte, eu gostaria de comentar um pouco a leitura da terribilização da pandemia. Estamos falando bastante, estamos falando muito que a pandemia tem atingido de forma desigual aquilo que a nossa sociedade já era absolutamente. Mas acho importante entendermos de que forma está sendo formulado, de que forma isso está sendo dito, para que a gente possa entender, para além também da construção de estigmas de leitura da publicidade. E na segunda parte, minha fala, eu quero discutir um pouco, dialogando bem sobre tudo o que o Cazu e a Evanisa já colocaram, dos cenários pós-pandemia que nós temos pela frente. Então, em relação à questão da territorialização da pandemia, a gente tem visto, e aí eu vou me ater à cidade de São Paulo, que é onde a cidade, também em parceria com o Instituto Polis, dedicado a encontrar as formas de leitura do espalhamento da pandemia no território, inicialmente é uma narrativa muito forte, né, de que a pandemia mata mais na periferia do que no centro, e olhando a partir dos dados de distrito, né, colocando afirmações do tipo: a pandemia mata mais na periferia, e onde tem favelas tem pandemia, por exemplo, é um discurso que a gente viu aparecendo ali, porque as favelas têm a menor condição de oferecer proteção para as pessoas. Quando nós formos olhar os dados já vamos por aí começar a falar que a disponibilização de informações sobre a pandemia é muito insuficiente, e insuficiente na escala em que é necessário examinar o processo para que a gente possa efetivamente proteger as pessoas. É fato que o processo de contaminação e contágio não é uniforme na nossa cidade. Isso é fato.
Mas, por outro lado, também é absolutamente necessário e importante levar em consideração de que não é possível afirmar que as pessoas que estão morrendo, vivem em favelas, porque vivem em periferias com uma urbanização precária. Por que estou afirmando isso? Porque há concentrações grandes em algumas favelas e outras favelas não. Porque há concentrações grandes de contágio em algumas regiões periféricas e outras não. Por que eu estou levantando essa questão? Estou levantando essa questão porque nós temos uma história da relação do urbanismo com as pestes, e a pandemia é uma peste, e o capítulo seguinte, que vem depois da peste, é um capítulo de destruição do território popular a partir de uma estigmatização do território popular. Ou seja, quando a gente viu a febre amarela em São Paulo, no início do século, em outras cidades também, apareceu muito claramente que eram os territórios populares encurtiçados, onde vivia a população de menor renda, os ex-escravos, é ali que era a origem da peste, e a política subsequente, né, que, vamos dizer, é a reconstrução pós-peste, é a destruição desse lugar, portanto, a remoção, e, portanto, na hora que a gente estabelece uma relação bionívoca entre a ideia de um território popular definido por sua não qualidade, ou seja, definido por sua falta, o próximo passo, ou passo seguinte, pode ser a sua destruição, a sua eliminação e a condenação daqueles que viviam ali, a gente viu isso com a reforma Pereira Passos no Rio de Janeiro, a se instalar numa condição ainda muito pior do que aquela. Né? Foi quando, por exemplo, começa a se constituir as favelas, né, a partir de um território popular localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, é preciso muito cuidado ao se estabelecer essas relações. E acho que isso também tem uma relação com a discussão da pós-pandemia, que eu vou tentar colocar em seguida. Nos trabalhos que a gente vem fazendo, de procurar entender a lógica, né, das concentrações maiores, procuramos pensar se essas concentrações maiores têm a ver com densidades maiores, como os urbanistas logo começaram a levantar, acabou, é o fim da cidade densa, agora todos vão ter que morar em áreas suburbanas espalhadas, enfim, algumas afirmações absolutamente errôneas, porque não há uma relação muito clara entre essas densidades construtivas e os focos de contágio. Isso não deu nexo, pelo menos no caso de São Paulo, nem no caso de Nova York. E o que mais pareceu até agora ter muito mais sentido, e a Ivanisa já levantou essa questão, é que, na verdade, e isso é a história nossa, é a nossa história, né? Uma parte da cidade ficou isolada e em teletrabalho, uma parte de mais alta renda, ligada a determinadas atividades, e outra parte trabalhou para poder ter essa parte isolada. Quem saiu para trabalhar, e a Ivanisa apontou isso, e é isso que os dados apontam, e saiu para trabalhar não exatamente porque não tem consciência do problema, saiu para trabalhar porque são os trabalhadores dos serviços essenciais, são as caixas de supermercado, são os balconistas, são os entregadores, são os distribuidores, né, de mercadorias, que trabalharam e circularam pela cidade sem cessar, né? E esses locais que concentram mais, né, as origens dessas viagens é que concentram mais o contágio. Então, é muito importante a gente discutir na dimensão em que isso está colocado. Nós estamos falando de uma dimensão de desigualdade? Sim, mas não necessariamente na ideia de que o território popular, seja ele a chamada periferia, ou as favelas, ou as ocupações, são também iguais ou ao que a gente poderia chamar de centro de contágio. Né? Acho que isso é bastante importante para a gente pensar esses cenários
da pandemia. Porque, como o Cazu colocou, parece que o que nós estamos vivendo agora, nesse momento, é muito mais do que uma crise sanitária. E que a pandemia, muito mais do que um evento que, sei lá, chegou de Marte, do além, e baixou no nosso território, a pandemia é uma espécie de expressão extrema de um modo de produção, de um modo de organização econômico-político e que também num modo de relação com o território marcado pela toxicidade. Por que a toxicidade? É a toxicidade no sentido de que é um modo de funcionamento, que é o modo capitalista de funcionamento, agora na sua fase financiarizada e agora na sua fase financiarizada de plataforma digital, eletrônica, que pressupõe crescimento de produção sem cessar, crescimento de consumo sem cessar, destruição, né, dos recursos naturais, extração dos recursos naturais para poder produzir riqueza e acumulação e circulação financeira sem cessar. Esse modelo é um modelo que foi destruindo a vida, foi destruindo o planeta, foi destruindo a saúde na medida em que ele implica, né, na poluição, nos transgênicos, num modelo de circulação que queima combustível fóssil, que nos envenena, que nos mata. Estou falando de um modelo de vida, de organização do território, um modelo urbano que mata e que está baseado na ideia de que a coisa mais importante é a acumulação e a coisa mais importante é o crescimento. Por que eu estou colocando isso? Porque eu me pergunto se, após pandemia, né, o tal do novo normal será mais do mesmo? Me parece que há uma grande chance que sim, no seguinte sentido, o New Deal, né, o que queremos agora, os economistas ultraliberais já também conversando disso, precisa de recursos de Estado, de instrução, para quê? Para a gente propor um processo de crescimento que vai reproduzir esse modelo ao infinito. E ao reproduzir esse modelo ao infinito, continuará produzindo extrema desigualdade, extrema toxicidade e a morte. Só que agora acelerado pelas novas tecnologias. A gente já viu qual foi o efeito das novas tecnologias nos próprios processos de financiarização de todo o circuito de produção e circulação da cidade. Ela permite que essa circulação infinita, seja cada vez maior. Ou então, nós estamos falando de um pós-pandemia distópico, no sentido de que vamos exacerbar as tendências mais recentes, que foi concentração cada vez maior de renda, destruição cada vez maior da vida. Ou, num cenário utópico, e aqui eu me remeto à fala da Ivanise aqui, que acho que foi muito importante, para perceber que, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo no território outro tipo de experiências de solidariedade, experiências de autogestão, experiências de cuidado, experiências de organização. E aí eu volto de novo a me perguntar e me indagar acerca dos territórios populares. Esse novo modelo, essa nova cidade que virá, continuará definindo o território popular como aquele que é ilegal, é o errado, é o que não se organiza com a lógica que deveria ser, né? Definido eternamente pela sua ausência e, portanto, a política urbana sempre define a partir da sua negação, sair, destruir para construir um conjunto habitacional definido desde o centro, desde cima, desde a classe média, sem considerar efetivamente os modelos e as formas de produção da vida, né, e do tempo que acontecem ali também naqueles territórios populares, ou nós vamos pensar no futuro utópico, aonde a própria experiência de produção
produção ativa e o próprio modo de vida sejam a base da política e que os recursos públicos possam chegar aí para apoiar as iniciativas que estão ali e não para chegar com um disco voador pousado ali que nega aquele lugar e que está apenas conectado aos circuitos financiarizados de produção do espaço e de gestão dos serviços. E que a gente possa, de fato, elaborar as políticas a partir das necessidades e das vivências nesses territórios, a partir dos desejos e das formas de organização das existências e das vidas que existem nesse território. E, nesse sentido, dialogando também com a fala da Evanisa, um dos problemas que nós tivemos no nosso ciclo anterior de lutas importantíssimos, que ganhou enormes conquistas no nosso país, mas que também bateu, né, num limite, um limite muito difícil de transpor, é que as experiências que nós tivemos de participação, embora fossem experiências que abriram espaço para essa escuta, não foram capazes de transformar o modo de produção das políticas de pensões urbanas que continuaram sendo formulados e pensados a partir do centro e em interlocução com os interesses econômicos e políticos dominantes. É essa ruptura que precisamos fazer agora. Imaginar que os recursos públicos são absolutamente essenciais. Sim, mas tem que estar a favor de apoiar esses processos participativos reais que formulam de forma muito mais integrada e com uma ruptura muito mais profunda em relação a esses modos de vida. Eu só queria terminar a minha fala aqui para dizer: o pós-pandemia está em disputa hoje. E caberá a nós que estamos vivendo este momento e as experiências que estamos construindo nesse momento, definir para onde nós vamos. Me parece que este modelo tóxico que mata não é o modelo que devemos seguir adiante. A construção de um outro também está nas nossas mãos. Muito obrigada. Muito obrigado, Raquel. Excelente, importantíssimo o vigor nessa disputa, né, do pós-pandemia, que certamente aponta pela democracia viva, por essa reterritorialização da vida social e por novas palavras sobre a periferia, os territórios populares menos tóxicos. Eu acho que isso é fundamental. Passo a palavra para o Arthur Quioro, para também trazer, né, os seus horizontes para essa disputa do pós-pandemia. Cazu, muito obrigado pelo convite. Agradecer à universidade, na figura da professora Soraya, nossa reitora, por esse congresso num momento tão especial. E eu vou te ser muito sincero, Cazu, eu me dou vontade de dividir meu tempo e entregar para a Evanisa e para a Raquel continuarem a abordagem maravilhosa que elas estão fazendo, que eu estou encantado, né, com essas mulheres que me deram o privilégio de poder assisti-las, né, e compartilhar com a nossa comunidade de congressistas aqui da Unifesp. Muito obrigado a vocês por essa oferta. Eu vou tentar fazer uma abordagem talvez um pouquinho mais diferente, né, tentar mais buscando conexão com o que foi composto até agora. Vou fazer uma apresentação aqui, se der certo, Cazu. Vamos ver aqui, desconta no meu tempo, por favor. Vamos ver se eu consigo me acertar. Eu gostaria de trazer alguns elementos importantes nessa perspectiva de buscar um certo nexo, né, nesse tema que nós estamos trabalhando, né. Estamos falando 140 dias depois, né, da chegada da Covid no nosso país, né, tivemos quase 1 mês e meio de lambuja, né, para preparar a nossa resposta. Hoje, com mais de 1.800.000 casos, mais de 72 mil mortes, chegando a 73 mil mortes, né. Diferente do que se tem propagado, a nossa tendência ainda é de uma expansão muito importante
do número de casos, né? Nem de perto o comportamento da epidemia se deu de acordo com aquilo que o Ministério da Saúde programava, né? Nesse momento, pelo Ministério, nós já estaríamos quase no finalzinho da pandemia. Nós estamos aqui na semana 29, semana epidemiológica, ainda vivendo a expansão, né, da enfermidade, com ondas epidêmicas assíncronas espalhadas por todo o país. Nós não podemos falar de uma única pandemia. O Brasil vive diferentes momentos epidêmicos. Se é verdade que a pandemia começou por algumas capitais, ela rapidamente se periferizou e agora vive também um processo de interiorização, mas ela é profundamente desigual, né? E quando a gente olha a incidência da doença, a gente vê que os estados do Norte e do Nordeste, né, foram acometidos de forma diferente, e quando pegamos as 438 regiões do Brasil, nós também podemos observar que ela acomete de maneira diferenciada, né, a população brasileira. Diferente do que aconteceu no hemisfério norte, que depois de 50 dias de pandemia houve uma estabilização. Oi. Ah, não, tá aparecendo? Vamos ver aqui. E agora? Deu? Ah, é? Ai, que pena. Eu sempre imagino que isso aconteceria, mas vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Caso, dá um tempinho para mim. Não tem problema. Eu já tentei, mas não... Não? Não, né? Agora sumiu a sua apresentação. Vou tentar mais um. Desculpa, viu? Peço desculpas a todos. A gente até tentou antes, né? Testou. Tava minha. Estou aqui no maior esforço de falar, de mostrar a minha apresentaçãozinha. E aí, vocês estão vendo tela cheia, não? Agora. Tá a tela inteira, não? Ainda não, e mas a primeira tá... ou... Não, tá adiante. Tá no quarto ou quinto slide. Um gráfico. Tá bom, então. Isso, um gráfico colorido. Então, eu estava mostrando para vocês aqui o quanto que é desigual. Quanto mais escuro, maior o coeficiente de incidência, acometendo de maneira muito diferenciada. Veja o semiárido norte do país, né? Enquanto o mundo estabilizou os países do hemisfério norte estabilizaram a pandemia de Covid, o número de casos a partir de 50 dias, o Brasil veio seguindo, né, e continua seguindo, liderando, embora tenha 2,7% da população mundial, responde hoje por mais de 20% dos casos nas últimas semanas, né, um país que continua testando de maneira vergonhosa, né, ou seja, nós temos uma condução que é desigual, e é mais desigual quanto mais desigual é a condição socioeconômica, ainda que tenha estabilizado o número de óbitos, e a gente tem visto isso ser alardeado como uma grande vantagem, né? É um platô vergonhoso de mais de 7 mil óbitos por semana, né? Que tem feito com que o Brasil também lidere o número de óbitos em escala planetária. Né? Como eu disse, temos apenas 2,7% da população e somos o país onde mais se morre hoje por Covid no mundo. Né? Uma expectativa inicial era de que nós teríamos alguma coisa em torno de 44 mil óbitos. Hoje já trabalhamos com a ideia de que teremos mais de 120 mil óbitos, e os óbitos também se distribuem de forma desigual, tanto no país, né, ainda que os mais idosos e as pessoas com comorbidade sejam os que mais morram, esses óbitos, estes casos acontecem na periferia das grandes cidades, onde vivem a população em situação de maior desigualdade e, particularmente, em condições habitacionais mais precárias. E a cidade de São Paulo é um exemplo típico disso. Né? O que marca o advento da pandemia no Brasil? Fundamentalmente, a conjugação... Oi? Continua sem aparecer? Está seguindo. Não, ele está aparecendo, mas ele está paralisado. Talvez seja melhor se falar sem o PowerPoint. Vamos embora. Vamos lá. Eu tô tirando, espera um pouquinho só. Pronto. Eu vou no gogó, tá bom? Não tem problema nenhum. Vai lá. Então, o que eu quero...
ficou meio atrapalhadinho, mas desculpem, viu, gente? O que a gente vê é a conjugação de três desafios muito importantes. Primeiro, uma resposta absolutamente insuficiente do ponto de vista sanitário. Depois, os graves efeitos econômicos e sociais que se dão num contexto de um país profundamente desigual. E a conjugação de um terceiro elemento, que é tipicamente brasileiro, que é uma crise política sem precedentes, dada pela posição do presidente da República e suas implicações diretas do ponto de vista da pandemia. Vejam, do ponto de vista do enfrentamento, nós somos um país, temos coordenação nacional, transferimos a gestão do enfrentamento da Covid para estados e municípios, vivemos uma descontinuidade no Ministério da Saúde, com troca de ministros, são 3 ministros, um ministro atualmente interino, por mais de 2 meses, absolutamente inexperiente, com uma equipe técnica formada por militares que não conhecem a saúde e indicados pelo Centrão, né? Também absolutamente incapazes, e colocando em segundo plano a equipe do Ministério da Saúde, que tem muita competência técnica, com o afastamento do Brasil das negociações multilaterais, a persistência de um padrão de baixa testagem que nos faz conduzir a pandemia no escuro, uma fragilidade no sistema de informação para tomada de decisões, tentativas de mudança do critério do sistema de informação, interrompida pela posição do Supremo Tribunal Federal e por um consórcio dos meios de comunicação que assumiram essa tarefa, né, fazendo com que o governo recuasse. Aquilo que já foi destacado, uma inexistência, desde o começo da pandemia, de uma estratégia de comunicação social, uma descoordenação na entrada e na flexibilização das medidas de isolamento social, submetidas agora a toda a ordem de pressão econômica, pressão política eleitoral, né? Uma incapacidade de colocar atenção básica para valer no enfrentamento da pandemia, tem honrosas exceções Brasil afora, mas o que a gente vê foi um acovardamento, a atenção básica virou um sujeito ausente e ela teria sido fundamental no enfrentamento, em particular na periferia, onde vive a população que depende do Sistema Único de Saúde, uma insuficiente disponibilização de equipamentos de proteção individual, de equipamentos médico-hospitalar, uma desigual ampliação da oferta de leitos de UTI, que levou à saturação em várias regiões do país, uma polêmica desnecessária sobre medicamentos, né, inclusive desabastecimento de medicamentos essenciais para a UTI, e uma questão que me parece fundamental, né, a não criação, a não ser por iniciativa da própria comunidade, por algumas prefeituras, de centros de isolamento e acolhimento que tivessem capacidade de garantir para a população que não tem condições de cumprir o isolamento na sua própria residência, pela precária condições de moradia, né, a possibilidade de poder, assim, evitar, interromper a cadeia de transmissão da doença. Mesmo os recursos disponibilizados, né, num contexto de austeridade fiscal, num contexto de retirada de 22 bilhões e meio para o SUS nos últimos anos, substituídos agora por uma ampliação de 38 bilhões de reais a mais, né, não tem sido executado. Menos de 30% desses recursos foram executados até agora. Então este é um pouco o quadro no qual a gente se dá o processo de periferização e no qual eu tento discutir o nexo. Vejam, nós temos no país mais de 13 milhões e 600 mil pessoas que vivem em condições de grande vulnerabilidade social. Há uma dimensão, a primeira dimensão, que é a dimensão de trabalho e renda. Nós vivemos uma retração generalizada da atividade econômica, um aumento brutal do desemprego, né? Entre fevereiro e abril foram mais de 5 milhões de desempregados, com redução de rendimentos, com atrasos de aluguel, com falta de recursos para alimentação e para aquisição de produtos de higiene, né? Que impacta mais significativamente os trabalhadores informais, 3/4 desses postos perdidos, os trabalhadores informais, que, pelas próprias condições de moradia, dificuldade maior de cumprir as chamadas medidas de isolamento, e inclusive de acesso ao auxílio emergencial, seja pelos problemas, pela desorganização, pela inexistência de CPF, ou a falta de acesso às tecnologias digitais, porque há uma deliberada redução desses recursos por parte federal.
Vejam, dos 150 bilhões disponíveis, apenas 77 bilhões foram efetivamente dados. 84 milhões de reais do Bolsa Família para o Nordeste desviados nesse momento para a atividade de comunicação do governo. Né? Há um retardamento da aplicação de 44 bilhões que foram previstos no orçamento para a atenção de renda do emprego das famílias de baixa renda. Um segundo importante é o da insegurança alimentar. Né? A fome impacta decisivamente as comunidades mais carentes. A ajuda com cestas efetivamente não chega a muitas comunidades que estão fora do mapa de doações. E quando estão, há famílias que não têm acesso. O que se vê hoje é efetivamente já uma disputa por comida. Há um terceiro elemento que me parece também muito significativo, que é a desinformação e a adesão às medidas de prevenção. A falta de acesso a produtos de higiene pessoal, a máscara, as condições precárias de moradia, como eu disse, né? Eu, no meu plantão de Covid no Hospital São Paulo, identifiquei um paciente que precisava ficar em isolamento e ele me disse, mas doutor, minha casa tem 2 cômodos, nós moramos em 8 pessoas, como é que eu vou ficar isolado na minha residência? É impossível. Né? Mas há também uma outra dificuldade, que é a própria descrença sobre a gravidade da Covid e da rapidez do contágio. Né? Seja pela dificuldade de entender esse perigo intangível, seja pela disseminação de fake news e pelo próprio desencontro dos discursos das autoridades, que parece ser bastante pernicioso. Há um quarto elemento, que é um impacto psicológico, que tem a ver tanto com os relatos de ansiedade, de pânico, como também aqueles que são advindos do desespero com a situação econômica crítica, com medo de morrer, com medo de não conseguir garantir comida, a violência doméstica, a violência contra a mulher, o uso abusivo de álcool e outras drogas, e uma dificuldade imensa de acessos a serviços de saúde. É muito interessante, porque vários estudos que estão sendo desenvolvidos numa velocidade muito rápida no Brasil e no mundo, captam já essas dimensões da desigualdade, este nexo, como proposto nessa mesa. Né? Tanto desigualdades socioeconômicas como étnico-raciais. O estudo EpiCovid, conduzido pela Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, indicou em todas as fases da pesquisa até agora realizadas que os mais pobres apresentam o dobro do risco de infecção em comparação à população mais rica. Os indígenas apresentam um risco 5 vezes maior de ter Covid do que os brancos. O estudo que nós desenvolvemos na Baixada Santista, chamada EpiCobs, identificou que as populações mais vulneráveis são acometidas de forma diferenciada. Os negros, pretos e pardos altos referidos, têm o dobro de infecção do que a população branca. Os que têm menor renda familiar, com menos de 3 salários mínimos, aqueles que têm menos trabalho formal e menor nível de escolaridade. Há a captação também da ampliação do desemprego e da perda da renda nas famílias, conforme vão sendo realizados os estudos, impactando decisivamente na possibilidade de manutenção das atividades de isolamento. Na pesquisa da Baixada, 90% das pessoas brancas, com o maior nível de escolaridade, maior renda e que viviam em casas com mais de 4 cômodos, conseguiram cumprir o isolamento. As famílias com menos de 3 salários mínimos, pretas, negras, que viviam na periferia e com baixo nível de escolaridade, menos de 30% conseguiram cumprir as medidas de isolamento indicadas pela sociedade, pelas autoridades sanitárias. Portanto, há uma marcação clara do ponto de vista da desigualdade social no que diz respeito ao cumprimento disso. Há uma pesquisa muito interessante realizada pela Universidade de Chicago, em que 4.413 pessoas foram testadas. 17,8% testaram positivo. 9,6% eram brancos. 78,9% eram negros. Negros que continuaram trabalhando durante a pandemia, que estavam em postos de trabalhos fundamentalmente de maior exposição a risco, como motoristas de ônibus, zeladores, funcionários públicos da área de saneamento básico, seguranças e etc. Um outro estudo realizado pela PUC do Rio de Janeiro
pelo Núcleo de Operações de Inteligência em Saúde, e identificou, analisando 30 mil casos de Covid no Brasil, que 55% eram pretos e pardos, e entre as brancos, apenas 38% tinham Covid, né? Pessoas sem escolaridade tiveram 3 vezes a incidência maior, 71,3% tiveram Covid. As pessoas com nível superior, apenas 22,5%. Isso já corrigido para poder fazer essa comparação. Pretos e pardos sem escolaridade tiveram 80% de taxa de morte contra apenas 19,65% dos brancos com nível de escolaridade. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, esses mesmos indicadores também se manifestam. A morte por Covid nos Estados Unidos impactou uma incidência nos negros de 50,3 por 100 mil habitantes, contra 20,7 por 100 mil habitantes em brancos. No Reino Unido, homens negros da Inglaterra e de Gales têm 3 vezes mais chance de morrer por Covid do que homens brancos. A conclusão que eu quero chegar, para poder finalizar, caminhar para a minha análise final, é que a Covid não é democrática. O vírus mata mais, não apenas porque as pessoas são negras, mas fundamentalmente porque são pobres, porque vivem em locais periféricos de menor acesso, com menos fornecimentos de serviços, com maior prevalência de comorbidade. Me parece essencial considerar, quando a gente analisa o impacto da Covid sobre as populações, primeiro, o acesso a serviços de saúde, que é profundamente desigual. Em segundo lugar, as condições de vida da população mais pobre. Em terceiro lugar, a falta de acesso a saneamento básico, inclusive de água, elemento fundamental na prevenção da enfermidade. Em quarto lugar, a fome ou a necessidade de trabalhar para comprar a comida do dia, coisa que tem sido identificada em muitos dos pacientes que nós atendemos. A exposição aos meios de transporte de massa, né? Quando os setores econômicos pressionam para o isolamento, para a flexibilização do isolamento a qualquer custo, é como se a senzala dissesse para a Casa Grande, dissesse para a senzala, vai lá e vai para o transporte de massa, vai para lá e se expõe de maneira desigual para garantir a nossa riqueza, né? E a inexistência de políticas públicas ou a fragilidade de políticas públicas que pudesse dar conta de apoiar a comunidade no sentido de produzir centros de isolamento, auxílio emergencial, segurança alimentar, informação segura e proteção do emprego, proteção da renda, particularmente da população mais pobre, da população que trabalha com vínculos informais e dos desempregados. O que eu sinto, fundamentalmente, é que nós vivemos hoje condições extremamente críticas. Os impactos sociais e econômicos, assim como os impactos sanitários, parecem que não têm perspectivas de uma solução no curto prazo, dada inclusive a postura de negação, o negacionismo sanitário que caracteriza a postura do presidente da República. É absolutamente claro nesse momento que o maior inimigo do país não é o coronavírus, né? É a insensibilidade, é a incapacidade de perceber a expressão da pandemia num contexto de tanta desigualdade social. A despeito disso, né, nós temos movimentos de resistência feitos pelas comunidades, feitos por movimentos sociais, produzindo redes vivas que procuram, né, construir alternativas, que procuram produzir processos vigorosos, potentes de enfrentamento das condições que estão colocadas. Acho que essa é mais do que uma novidade. Como disse a Raquel, é uma possibilidade de disputa concreta por um outro mundo. Da mesma maneira que a ausência do governo federal no comando do enfrentamento sanitário da pandemia de Covid, ocupado por uma espécie de autoridade sanitária alternativa, feito por secretários estaduais, secretários municipais, trabalhadores da saúde, epidemiologistas, universidades, movimentos sociais, por um conjunto de forças, né, que se expressam ocupando esse espaço, disputando um sentido em que a vida ganhe essência, o respeito à dignidade humana, o respeito à democracia, ao Estado Democrático de Direito se coloca de maneira importante. A despeito disso, a tendência do arrastamento da crise econômica, do retardamento da retomada do crescimento, do emprego, da renda, apontam para um aprofundamento da desigualdade social. A perspectiva é de mais pobreza, é de mais miséria,
de mais instabilidade social e de crise política. Eu penso que em curto espaço de tempo, as ruas terão que ser tomadas num cenário pós-Covid, que vai poder produzir novos sentidos e novas oportunidades para o nosso país, e o cenário político é de profunda instabilidade, de crise institucional, de fragilização do papel do Poder Executivo, e marcado também por umas eleições, né, municipais, chamadas para novembro desse ano, que se apresentam, inclusive, como prévias para 2022, e que colocarão centralmente o debate de como será a vida no pós-pandemia, né, numa perspectiva que tenho, muito se assemelha àquela que foi desenvolvida pela Ivaniza e pela Raquel. Né? Um cenário altamente complexo, marcado por muitas e muitas incertezas, mas que nos coloca como sujeitos protagonistas deste processo. Eu fico feliz, de alguma maneira, por nesse momento, com o Cazu, sob coordenação da Lumena Furtado, com mais de 100 pesquisadores de todos os campos da Unifesp, estarmos desenvolvendo uma pesquisa muito importante sobre Covid e vulnerabilidade social. Covid e populações vulneráveis, com atores concretos, pessoas que vivem nas comunidades como sujeitos pesquisadores com a gente dentro desse processo. É a possibilidade, como se pronuncia, como pretende este congresso acadêmico da Unifesp, de produzir uma aliança entre a ciência e a universidade numa perspectiva de transformação para a sociedade. Mais do que nunca, é preciso pensar nossas cidades, é preciso pensar qual o significado desta pandemia de Covid e das próximas que virão, nesse mundo profundamente marcado por tantas desigualdades, mas que acena, que abre a possibilidade e nos chama para ser protagonistas dessa história como participantes como do movimento social e de disputa por um novo mundo. Eu paro por aqui, Cazu, e fico à disposição para que a gente possa dialogar mais no nosso debate. Tá certo, Arthur, muito obrigado. Falas vigorosas, eu acho que é fundamental hoje a gente ter vigor, porque a missão ela é grande, ela é importante. Eu compartilho plenamente dessa ideia que a gente precisa entender esses efeitos da pandemia sistemicamente, articuladamente, né, de uma maneira complexa, em várias escalas. Nós temos 1.608 inscritos, né? O Congresso todo tem 21 mil pessoas inscritas, não só da comunidade da Unifesp, mas a maior parte é de fora, tem uma boa parte de fora também. Nessa sessão, nós temos 1.608 inscritos e já temos algumas perguntas que os nossos apoiadores, né, já nos enviaram. Então, eu acho que eu vou ler, né, rapidamente, sintetizar as questões para passar para a primeira rodada de respostas, né, agora, seguindo a mesma sequência que a gente teve anterior, só para quem está nos assistindo, né, saber rapidamente das questões que vão estar sendo discutidas aqui pelos nossos palestrantes, porque nessa primeira rodada, perguntaram, né, para a Ivaniza sobre o combate da epidemia lá na região da Luz, que algumas pessoas chamam de Cracolândia, mas a gente tem evitado esse termo, né, porque isso incorre muito numa coisa que a Raquel falou, que é a da estigmatização territorial, que também é uma estigmatização social e que acaba justificando a destruição e a expulsão de populações vulneráveis desses territórios. Então, esse termo eu tenho abolido do meu vocabulário. E perguntam para a Ivaniza, além desse combate da epidemia, né, nessas regiões da Luz, o aprendizado, né, que a gente pode ter nessa construção que ela mencionou da democracia viva, a partir das redes e territórios, né, que ela mencionou, como poder extrair aprendizados deles, né, de baixo para cima, para construir e restaurar a nossa democracia. Para a Raquel, indo na mesma direção também,
quais são as lições, os aprendizados de Paraisópolis, né, que nos mostrou ações, iniciativas importantes da própria comunidade. E na lógica e no alerta que ela fez em relação às periferias e à associação das periferias e dos territórios populares à epidemia, como evitar isso e colocar a periferia no centro das políticas públicas, né, para trabalhar esse novo momento, nessa disputa. E para o Arthur, como que ele vê as diferentes pandemias? Hoje a gente não pode falar de uma pandemia como se fosse uma coisa homogênea, né, e monolítica. Há diferentes territorializações da pandemia, como a Raquel mostrou, e há diferentes momentos da pandemia em diferentes territórios. E como que a universidade pode estar contribuindo no combate às desigualdades, né, para fazer essa disputa do pós-pandemia. Por enquanto, essas são as questões que foram colocadas. A gente podia, então, fazer a rodada, né, aqui para os nossos palestrantes, enquanto eu vou sistematizando a segunda rodada. Pode ser? Ivaniza? Bom, acho que um debate desse faz a gente pensar em muitas coisas e nas múltiplas ações que a gente precisa fazer e fazer junto. Muito bom ouvir a Raquel, ouvir o Arthur, né, e juntando essas coisas, né. E até antes de responder as perguntas, falar um comentário do que a Raquel estava falando, né, se nas periferias, de fato, o número de mortes tem sido muito grande, mas também nas áreas centrais, nas áreas de cortiço, a gente tem visto um fenômeno de crescimento da população, ou seja, de adensamento nos quartos de cortiço, porque, não podendo pagar aluguel, junta-se famílias num só cômodo. Ou seja, o pior dos mundos para a pandemia, o pior dos mundos para se pensar, né, que exatamente precisaria ao contrário, né, de isolamento, né, e que políticas, por exemplo, com a destinação de quartos de hotel que estavam parados, como destinação de imóveis vazios, né, simplesmente São Paulo agora tem 50 ou 80 quartos disponibilizados depois de 4 meses de pandemia. É realmente, né, assim, a falência mesmo da intervenção do poder público, que tem as ferramentas na mão e poderia fazer essas ações e deixa de fazer, abre mão do seu papel, abre mão da sua capacidade, né, e deixa de fazer. Quando se fala, né, na situação da luz, né, a gente lembra também que muitas políticas que já foram trabalhadas e pensadas para esses territórios foram abandonadas no meio do caminho, né? A gente lembra, por exemplo, de uma iniciativa de um ex-prefeito, né, atual governador, de acabar com a Cracolândia espalhando, né, espantando o povo, botando o povo para correr debaixo de pau de polícia, né? Ou seja, que não resultou absolutamente em nada, né? E que iniciativas que juntavam política de saúde, política social, acolhendo as pessoas para elas estarem em outros lugares, tratando da dependência química, aliada ao enfrentamento social, foram simplesmente abandonadas. Então, o efeito disso nesse momento, claro que ele é explosivo, né? Você está nas piores condições. Então, por exemplo, a destinação de quartos de hotel, de imóveis vazios, para nesse momento de emergência, né, pode ser uma forma de minimizar os efeitos, e não vou falar só para a questão dos dependentes químicos, né, da luz, mas para toda a população de rua está vagando pela cidade, atrás de comida, atrás de abrigo, atrás de atendimento, né, literalmente vagando para a cidade. As pessoas andam o dia inteiro para cima e para baixo, atrás de alguma coisa, né, a gente tem... Eu estou aqui pertinho do padre Júlio Lancelotti, que todos os dias, às 7 da manhã, acorda com 500 pessoas na sua porta que não tiveram em outro lugar, né? E os lugares que estão, que a política pública de assistência destina para eles, é justamente o oposto, porque qualquer um que visite um albergue vê que é um lugar para a epidemia se alastrar, né? Então, acho que são políticas que, novamente, já de antes precisavam ser enfrentadas e agora precisam ser muito mais importantes. A questão das articulações redes, né? Eu acho que primeiro é isso, a gente tem um grande número de experiências interessantes e de capacidades sendo construídas,
territórios, né? Sejam experiências mais conhecidas, né? Sejam experiências pequenas, sejam experiências de gente que está ali fazendo, né? A escuta, aprender o que acontece naquele lugar. A gente tem conversado, né? E a gente também não tem podido fazer isso 100%, porque a gente tem que ir aos territórios para conversar com as pessoas, para entender o que está acontecendo, entender como ajudar, seja para chegar a doação, seja para chegar a informação. E tem visto, né, a importância que é isso, gente, de relações de vizinhança, de relações de enfrentamento coletivo, de utilizar os espaços comunitários para fazer essas ações. Então, acho que o primeiro passo é esse, é compartilhamento, né, de saberes coletivos, saberes construídos na comunidade. E o apoio a isso, né? O apoio a isso, que isso seja o centro, que essas ações são centrais nesse enfrentamento. Para isso, a gente, claro, precisa de uma imensa boa vontade coletiva, mas precisa também de políticas que vão apontando nessa direção. Então, acho que nós temos muita riqueza e, infelizmente, a gente vê mais, né? E o Arthur falou muito forte, né? Qual é o nosso inimigo grande, né? Infelizmente, não é nem o vírus, porque se fosse o vírus, todo mundo combatia junto, né? O inimigo é a desinformação, é o negacionismo, as pessoas se sentirem, inclusive, acuadas, né? A reações, inclusive, esses dias, né? As pessoas que reagiram à questão do uso da máscara na rua, né? Quase como se defendendo, como se agredindo, se respondendo dessa forma, ela estaria afastando o mal de volta dela. Então, é uma sensação de impotência, muitas vezes, que a gente vê, porque, como dizia minha avó, o exemplo vem de cima, e o exemplo que está vindo de cima está muito ruim, né? Terminou, Evanisa? Então, Raquel. Bom, muito obrigado pelas perguntas e muito obrigado também pela intervenção agora que eu ouvi do Arthur. Eu acho que a gente está construindo aqui uma grande convergência e é muito importante entender o que significa isso do ponto de vista de política pública, porque quando a gente está falando estamos em disputa, vamos lembrar, temos eleições municipais esse ano. Não tenho a menor dúvida que esse tema de como está sendo enfrentada a pandemia é um tema fundamental, porque ele revela, como foi mostrado aqui, muitos outros elementos. A política de saúde, como mostrou o Arthur, a política habitacional, né, como também apontou aqui a Evanisa, e a política urbana também da nossa cidade, e como essas coisas elas estão relacionadas. E a pergunta ali que foi feita para mim é pensar como se pode pensar em enfrentar a pandemia nas periferias, que eu acho que é uma pergunta absolutamente central. Por quê? Porque a diretriz que foi estabelecida pelas autoridades, que é o isolamento social, ou fique em casa, é uma diretriz classe mediocêntrica. Por quê? Porque é uma diretriz dirigida para, como já foi amplamente dito aqui, quem pode ficar em casa. Não é só quem pode ficar em casa porque vai fazer teletrabalho, quem pode ficar em casa porque tem uma renda garantida no final do mês que vai continuar caindo na sua conta, como é o nosso caso, professores universitários, enfim. Mas ela, em nenhum momento, teve uma política dirigida para quem teve que circular. E os trabalhadores de serviços essenciais, inclusive, tiveram que circular para poder manter o isolamento social das famílias e dos grupos que estavam em isolamento. E não tivemos uma política pública para proteger quem tem que circular. Os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da distribuição, do abastecimento, os motoristas do ônibus, como foi colocado aqui pelo Arthur. Então, claro, estes são predominantemente pretos e pardos, estes são predominantemente moradores das periferias, e estes
tiveram que circular. Então, sim, isso foi feita uma pergunta aqui. Há uma questão de consciência de usar máscara, de se proteger, de procurar fazer o isolamento? Sim, há uma questão também, a desinformação ajudou muito a isso não poder acontecer. Mas, por outro lado, há também uma falta de política territorializada. A política de proteção ao Covid tem que ser territorializada. E é um absurdo que nós, no SUS, um Sistema Único de Saúde, montou uma das políticas mais eficazes e capilares de territorialização, que são os agentes de saúde comunitários. Então, por que não mobilizamos e ampliamos e trabalhamos a partir dessa rede para poder pensar essas políticas de proteção? Me parece que isso é a grande questão. Aqui foi trazido também o exemplo de Paraisópolis e como a organização ali foi capaz, né, de trazer segurança, proteção e acesso à saúde para quem não tinha. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses exemplos e essa situação. Assim, primeiro, para dizer que não estamos defendendo que cada comunidade que se organize arrume doação aí de empresário e se vire, de jeito nenhum. Nós não podemos permitir. Quando a gente fala que a organização social é um exemplo, não porque ela mobilizou dinheiro de filantropia ou dinheiro de empresa, não é por causa disso, não. Ela é um exemplo como forma de gestão capilarizada. É nesse sentido que ela é um exemplo. Mas é um absurdo o tecido social organizado desse país ter que recorrer a um modelo de doações porque não existe uma política de gestão territorializada. Então, é isso que eu queria deixar muito claro aqui do ponto de vista da nossa posição. E mais, a política territorializada, e isso a gente fala assim, 40 anos trabalhando com política habitacional, nunca acreditei tanto nisso. Ela não pode ser homogênea. Nenhuma política urbana pode ser homogênea e única, porque a política homogênea e única urbana é a política de imposição de um modelo que vai dialogar com uma parte da sociedade e vai a outra. Nós temos que pensar de uma forma absolutamente heterogênea e romper esse modelo unificado e centralizado, inclusive de combate à pandemia, cujo único parâmetro de medição é a quantidade de leito de UTI. Não é possível, porque a quantidade de leito de UTI me parece que, claro, que é um parâmetro importante, mas no meio do caminho nós vamos ter centenas de milhares de famílias passando fome, né? Perdendo a casa, sendo removidas. Então, não pode, nós precisamos de uma política de choque social. E é isso que temos que defender, é isso que temos que construir agora, já, nesse momento. Obrigado, Raquel. Arthur, não sei se você está lembrando das questões. A gente não está te ouvindo, Arthur. Seu microfone acho que está desligado. Agora sim. Não, tá ligado, então tem que ligar. Eu falei que eu vou pegar o caminho da Raquel. Eu vou chegar na minha pergunta, mas eu vou pegar essa esteira. Porque um dos grandes problemas é abrir uma falsa dicotomia entre economia e cuidados à saúde. Entre cuidado da situação do enfrentamento da desigualdade, da pobreza, e abrir leito de UTI. Isso é de um equívoco abissal. Né? Quer dizer, o que a gente mais viu no nosso país foi uma tentativa de reproduzir o modelo de enfrentamento da pandemia do hemisfério norte de maneira absolutamente precarizada e dentro de uma lógica de austeridade fiscal, que não foi... Quando eu trouxe dois dados, eu ia até aprofundar um pouco mais, mas os dados da não execução dos recursos da saúde e não execução da assistência social, dos dados destinados ao auxílio emergencial, é porque é o seguinte, o Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo que não abriu a mão dos seus pressupostos chicaguianos. Né? Em nenhum momento se deixou a lógica da escola de Chicago, do neoliberalismo, e bateu um mínimo de keynesianismo na cabeça dos nossos governantes. Né? Então, assim, a implicação da austeridade fiscal,
da diminuição dos gastos é uma coisa que chega a ser perversa. Por isso que quando a gente fala em genocídio, eu escrevi agora recentemente um artigo para a Universidade do Chile, e eu denominei o seguinte: Covid no Brasil, né? Um estudo de casos de necropolítica, porque se alguém não entendeu ainda o que é necropolítica, basta ver como o nosso governo atua do ponto de vista do enfrentamento da pandemia. Vou pegar um pouco essa questão que a Raquel trouxe sobre a busca de doação das comunidades. 1,2 bilhões de reais. Eu vou repetir, o número é tão grande. 1,2 bilhões foram disponibilizados para o sistema financeiro e as empresas. O sistema financeiro empossou o crédito para os pequenos e médios empresários, para a microempresa, que gerou uma baita de uma crise de empregabilidade, ou seja, quebradeira. E aí ela pega este recurso que está empossado e usa para fazer doação. E ainda bate do imposto de renda e ainda faz uma estratégia de marketing. Me parece de uma perversidade essa lógica, que é sem precedentes, né? Então, assim, vou voltar agora à minha questão. Nós vivemos, sim, diversas pandemias. Por quê? Porque se ela começou pelos condomínios de luxo de São Paulo, do Rio, de Fortaleza, do Recife, né, ela rapidamente, pelas empregadas domésticas, pelos zeladores, pelos meios de transporte coletivo, ela ganhou uma dimensão, né, de popularização, aquilo que eu tenho chamado de periferização, né, que não envolve só quem vive na periferia, mas é o conjunto das populações vulneráveis, população em situação de rua, população carcerária, população vivendo nas regiões de cortiço, ou seja, basicamente, pela própria história natural da doença, as condições habitacionais muito precárias, as condições de segurança alimentar, as condições de higiene são decisivas na maior incidência e na maior mortalidade da doença, né? E por termos uma dimensão continental, por termos uma erraticidade no padrão de resposta governamental, ou seja, nós não produzimos políticas. Vejam, gente, os governadores e os prefeitos saíram que nem leões bravos, rugindo, assinando quem é o mais poderoso, quem é que faz o decreto que mais fecha tudo, né? Era que nem o governador Dória, um leão bravo. Agora está tudo gatinho, recém-nascido, miando fino, né, com a pressão do empresariado, etc. Ou seja, nós entramos em isolamento social sem critério na maior parte dos lugares e continuamos tomando medidas sem critérios. E vejam, os dados, eu vou até participar de uma outra mesa na quinta-feira e vou apresentar isso, os dados de testagem sorológica, os dados de biologia molecular, o teste para diagnóstico, também são profundamente desiguais, gente. Nós estimamos que o número total de mortos não incorpora cerca de outros 60% de pessoas que morreram sem diagnóstico, que morreram em casa. Porque a população de mais alta renda testa mais do que a população de baixa renda. Então, mesmo as projeções de que nós temos uma subnotificação de 7 casos para cada caso notificado, ou seja, que esse 1.800.000 pode ser multiplicado por 7, ele esconde a desigualdade na periferia, nas populações vulneráveis que têm menos acesso aos serviços e que têm menos acesso à testagem, né? Quem tem grana passa numa farmácia, passa num laboratório, ou as prefeituras montam os postos de coleta para a classe média alta. É uma perversidade nesse sentido. Então, assim, qual que é a grande contribuição que a universidade tem? Estudar, e nós estamos fazendo muito isso. A universidade pública reconverteu suas linhas de pesquisa, tem dado uma enorme contribuição. Mas mais do que isso, a exemplo do que nós temos feito, o Casul está participando junto com a gente, né, como eu já fiz menção, nós estamos nos debruçando não apenas para olhar para os aspectos médicos, aspectos laboratoriais, que são extremamente importantes, mas também o impacto sobre as populações vulneráveis. Entender qual é a soroprevalência, né, nas comunidades periféricas. Entender, mais do que isso, quais são as estratégias de sobrevivência que estão sendo produzidas. Porque não tem só um jogo passivo, tem um jogo de muita produção de vida, de muita disputa, de muitas possibilidades de reação. Entender quais são os impactos das políticas econômicas ou da ausência de políticas públicas para essas populações. Entender como que essa ausência de uma política governamental, no caso do Bolsonaro, mas também desses milhares de prefeitos
e mesmo governadores que foram eleitos num discurso antipolítica, anti-Estado, pela austeridade fiscal, contra gasto público, dizendo que tem que tudo privatizar, e foram, ironicamente, pela história, chamados a responderem com políticas públicas imperiais no momento mais dramático de emergência sanitária que o mundo já viveu. É muito interessante, né? Porque esta leva de prefeitos que... Oi. Arthur, só uma coisa, que a gente tem 4 minutos só para terminar a sessão. Bora. Acabei. Obrigado. Obrigado. Me empolguei, desculpa. Então, porque como nesse formato virtual, a gente tem que obedecer os tempos, porque daqui a pouco vai entrar mais 1000 pessoas. Desculpa. Aqui. Você tinha que ter me cortado antes, inclusive. Então, só para fechar, então, tem mais perguntas, mas a Evaniza, a Raquel e você mesmo, acho que já tocaram em algumas questões da segunda rodada, questões sobre como fazer pressão política, né, para disputar esse pós-pandemia agora, quais são as estratégias. E a Raquel já tocou nas questões do planejamento urbano, né, como desenvolver isso. Eu queria só enunciar essas duas questões e pedir para vocês fazerem já as considerações finais para a gente, infelizmente, ter que encerrar essa maravilhosa sessão aqui, né, por causa do nosso tempo. E já deixo aqui os agradecimentos ao Leandro, que deu apoio técnico, Marisa Tiaraju, que moderou o chat, Eliane e Paloma, que são as nossas intérpretes de Libra aqui, e agradecer a todos vocês por participarem aqui com a gente. Evaniza, depois Raquel e depois Arthur. Por favor, as considerações finais. Bom, é só a sessão que termina, porque esse debate, essa briga continua por muito tempo, né? Eu queria falar duas coisas. Primeiro que é isso, né? Nós estamos também reorganizando as nossas formas de organização e de luta, e precisamos voltar a fazê-las, né? Então, não tem sido como a gente gosta, na rua, no enfrentamento, mas ela também, a gente precisa ir reconstruindo, né? Acho que a greve, né, dos entregadores mostrou a vitalidade que tem nessa sociedade, né, o quanto que já de força tem para poder a gente fazer esse enfrentamento. E eu quero dizer o seguinte, né, eu acho que essa luta nossa vai continuar por um tempo. Também, Arthur, acho que a gente vai ainda ter um grande, infelizmente, né, uma extensão muito maior da pandemia do que a gente pensava ou imaginava, né, mas que a gente vai levar essa resistência, né, muito mais para frente, né? E eu não perco a esperança que nós vamos conseguir ainda demonstrar, né, que essa necropolítica, né, essa governo genocida, né, vai responder pelos seus crimes, que significou a morte de muitas famílias, de muita gente, que não são números, né, são pessoas do nosso redor, que a gente tem nem podido abraçar os nossos companheiros que perderam seus parentes, seus entes queridos, né? Mas que a gente vai sim demonstrar quão genocida têm sido essas ações do nosso governo. Obrigado para todos que acompanharam. Obrigado, Evaniza. Raquel? Eu queria, nessa linha de evanismo, em primeiro lugar, agradecer muito esse debate, muito, muito, muito legal, e essa iniciativa da Unifesp, voltar a afirmar viva a Universidade Pública do Brasil. Tenho muito orgulho também de pertencer a uma delas, a USP, e lembrar, na esteira daquilo que Evaniza estava colocando agora, de que a ideia do que será o pós-pandemia está nas nossas mãos, e que, se a gente for perceber, para aqueles que sofreram como nós que estamos aqui, né, uma virada, né, muito triste na nossa história, na história da nossa política, perceber o quanto, né, aquele tecido social que emergiu, aquele tecido social novo que emergiu em 2003, com muitos coletivos em várias áreas que começaram a renovar a política e que foram massacrados, né, por uma transformação dessa energia numa campanha contra a política e contra todos os políticos, também nesse momento estão engajados diretamente na defesa da vida ali nos territórios onde estão. Então, eu acredito que nós vamos viver uma nova onda, já estamos vivendo uma nova onda
de construção do movimento social renovado, com pautas absolutamente potentes, como é a pauta, por exemplo, contra o racismo e contra o genocídio da população preta, como é a pauta feminista, como é a pauta LGBT e muitas outras que agora estão emergindo com muita força e também estão no território disputando essa nova configuração do território e da defesa da vida. Eu acredito que isso tem uma grande chance de se espalhar e se encontrar e que a gente vai poder renovar, né, a política a partir dali. Muito obrigada por essa oportunidade aqui. Obrigado, Raquel. Arthur, coube a você fechar a sessão. Então eu vou fechar agradecendo a oportunidade de compartilhar com vocês. Espero ter trazido elementos de reflexão e quero fechar dizendo o seguinte, a reafirmar a importância nesse momento do Sistema Único de Saúde, do nosso sistema de ciência e tecnologia, da capacidade de produzir conhecimento e cuidado e a importância de lutar pelo fim da emenda do teto, a emenda constitucional 95, né? A importância de lutar pela democracia, a importância de valorizar a ação pública, a ação política, né? Porque prefeitos, governadores que têm se empenhado, têm feito a diferença. Portanto, é num momento como esse, e, gente, todos nós sabemos que nós enfrentaremos mais pandemias, né? Século passado nós tivemos 2. Em 20 anos nós já estamos na 5ª, no século 21. A certeza que nós temos é que virão outras. Portanto, nós teremos que reforçar os nossos sistemas nacionais de saúde, no caso do Brasil, o SUS. Nós teremos que reforçar a nossa universidade pública, mas, acima de tudo, valorizar a ação política, não governamental, mas da militância, do empoderamento, da cidadania, da produção de democracia, como um jeito melhor de viver de forma mais saudável, de construir nesse tal do novo, que é para mim, um tempo e espaço em aberto, porque está em disputa, pode ser, inclusive, se nós não incidir sobre ele, mas com muita esperança e com muita fé, eu espero que a gente possa superar essa ordem conservadora política, econômica, que tem produzido tanta desgraça, tanta desigualdade, sofrimento. Obrigado obrigado a você, Cazu, obrigado, Evanisa, e a todos que nos acompanharam. Obrigado a todos vocês, obrigado aos nossos participantes, né? Fizeram as perguntas e o nosso congresso ainda está na primeira parte, né? Ainda tem uma semana inteira pela frente, com uma programação maravilhosa. Nos acompanhem. Obrigado, gente, todos vocês. Acho que cumprimos com a nossa missão por hoje. Agora, eu queria... Qual que é o nosso instrutor? Fechou. Cazu, eu recebi uma informação de que eles estavam vendo meus slides. Ah, é? Mas eu recebi a informação de que estava parado. O Pedro Arantes que escreveu aqui. Não, então, você estava vendo lá? Mas ele estava parado. Estava parado. Estava parado. Uma paciência. É? Me deu uma certa confusão na estratégia, espero não ter atuado muito o andamento, viu? Não, mas foi ótimo, foi super legal. Foi ótimo. Gente, super obrigado, hein? E continuemos. Gostei muito dos caminhos. Eu quase falei que a Evanisa está numa chapa aqui, coletiva, para as eleições municipais, mas acho que é proibido, né, Eva? Exatamente, não tem ninguém candidato ainda que não foi por convenção. Numa dessa, ela podia ter a com a justiça eleitoral. Exatamente, eu falei, não, melhor ficar quieta. Legal, gente. Foi muito bom estar com vocês. Beijo. Beijo. Valeu, até a próxima, viu? Tchau. Valeu, tchau. Como é que sai aqui? Pronto. Acabou, né, Leandro?